Glória a Deus, igreja, boa noite. Louvado seja o nome do Senhor por mais este culto de doutrina em nossas vidas, culto de ensino bíblico, que o Senhor venha falar poderosamente aos nossos corações. Quero, de antemão, agradecer ao nosso irmão Eduardo Vasconcelos, que me passou ontem uma receita, para levar em casa, amados, uma mistura de andiroba, copaíba, mel e limão, e hoje eu estou conseguindo falar, mas ontem minha voz estava bem ruim mesmo, glória a Deus por isso. Só gratidão ao nosso amado irmão Eduardo Vasconcelos, que Deus o abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Temática do culto de doutrina, eu sou, temática gloriosa para nossas vidas. Nós vamos começar lendo com a nossa missionária Mara Simone, o Evangelho de João, capítulo 8, versículos do 56 ao 58. Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 56 ao 58. Nossa amada missionária vai ler este texto e nos dirigir em oração. Amém. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-se e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Mais um dia de dádiva, mais um dia de benefício, mais um dia, Deus, que a tua graça abraça a tua igreja, que a tua graça se derrama para a tua igreja, que a tua graça, Deus, fala com a tua igreja. Pai amado, em nome de Jesus, queremos mais um dia, Pai, encher os nossos corações da tua palavra, da tua presença, da tua direção. Capacite o teu filho, como tu já tem instruído, Pai, para que ele seja mais uma noite boca de Deus. E o teu povo aqui que está ouvindo seja um depósito de Deus. É o que nós te pedimos, Pai, mais uma noite, nos abençoa. Queremos envolvermos contigo, com a tua presença, o teu Espírito, e sair daqui, Pai, cheios cada vez mais de ti. É o que nós te pedimos, te agradecemos e te bendizemos, no nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Muito obrigado, missionária Mara Simone, pela leitura, pela oração. Amados de Deus, olhe para cá. Vamos entender um pouco o contexto para nós nos adentrarmos nesta palavra. O Evangelho de João foi escrito no final do século I, após a morte de Cristo, aproximadamente ano 85 ao ano 90 depois de Cristo. Ele foi o último dos evangelhos escrito. Quando ele foi escrito, os outros apóstolos, os demais apóstolos já haviam morrido, já haviam sido martirizados, estavam mortos, alguns cortados, outros mortos a fio da espada, outros crucificados, outro crucificado de cabeça para baixo, exemplo de Pedro, e tendo a cabeça decapitada, arrancada, cortada. Então eles já haviam morrido. E João, quando escreve este evangelho, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele escreve com um propósito, com um objetivo. Ele escreve com o objetivo de defender a igreja de um ataque frontal que ela estava sofrendo naquele momento, um ataque iminente, urgente, algo que estava acontecendo naquela época, aquele instante, aquele período em que o Espírito Santo o impeliu para escrever este evangelho. Se eu estiver falando rápido, vocês me perdoem, eu vou tomar água porque minha voz está cansada. E o que acontece? Quando o Espírito Santo impele ele a escrever para defender deste ataque frontal, iminente, urgente, que a igreja estava sofrendo, você pode perguntar, sim, Luciano, que ataque é esse? A igreja ela sofria perseguição por todos os lados, no tempo de Roma, é verdade, no tempo dos mártires, é verdade, mas já havia uma coisa chamada helenismo. O que é o helenismo? O Império Greco-Macedônico de Alexandre o Grande trouxe na tua raiz, na tua cultura, muita coisa que foi absorvido pelo Império Romano, que o Império Romano recebeu para si. E uma dessas coisas que tinha e que foi absorvida e que o Império Romano cria nisso como plena verdade e que estava sendo difundido, já era difundido entre escribas, fariseus, a hipocrisia do povo judeu, e estava sendo difundido em algumas igrejas. Do que era? De que a matéria é má, a matéria é ruim e o espírito é bom. De que se algo é material, é tangível, é palpável, pode pegar, isso é ruim, isso não pode ser bom. E eles estavam colocando em xeque, em credibilidade, a divindade de Jesus.
colocando em xeque, bem, se Jesus veio humanizado, veio feito homem, Jesus, vocês ouviam, vocês pegavam nele, vocês tocavam nele, então Jesus, ele era homem, se ele era homem, ele era matéria. Se ele era matéria, matéria é ruim, a matéria não pode ter boa, a matéria não pode ter Deus. Então, estavam colocando em xeque justamente isso, a divindade de Jesus Cristo. Estavam lutando, estavam colocando em xeque a divindade de Cristo. Era incabível para eles que Cristo, sendo homem, poderia ser Deus. Que Cristo, sendo homem, poderia também ter Deus. E João, inspirado pelo Espírito Santo, escreve este evangelho para defender a divindade de Jesus, a divindade do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, não obstante ter sido verdadeiramente homem. Ele é totalmente Deus e foi também humanizou, Emmanuel, Deus conosco, totalmente homem. E o que o apóstolo fez? Ele elenca, ele pega, ele caminhou. Só para você ter ideia, João Batista foi um dos apóstolos, João Evangelista, o apóstolo que eu estou me referindo, foi um dos apóstolos, João, que mais caminhou com Jesus, que mais presenciou a sua caminhada aqui na terra. Foi um dos primeiros a ser chamado para o apostolado, juntamente com Pedro e o irmão de João, Tiago. Então, ele foi um dos que mais acompanhou. Na cruz do Calvário, quando Jesus está pronto a falar, está tudo consumado. Antes disso, aos pés da cruz estava Maria, tua mãe, e João, o apóstolo, lá. Ele olha para ela e fala, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Então, ele estava do início da trajetória ministerial de Cristo ao final. Então, ele presenteou muitas coisas que Cristo fez. Mas a prova é o Espírito Santo, o Espírito Santo na vida de João, o evangelista, relacionar apenas 7 milagres que Jesus realizou. Ele poderia ter relacionado muitos, inúmeros, que ele presenteou todos, mas ele relacionou 7 milagres de Jesus. E qual o objetivo disso? Mostrar que se Jesus operou as mesmas obras de Deus, logo ele era Deus. E por que 7? Porque 7 é o número da perfeição, é o número da plenitude, tem um propósito. No capítulo 2 de João, não precisa abrir, apenas entenda para você compreender o contexto. No capítulo 2, Jesus transformou água em vinho. Primeiro milagre realizado no Evangelho de João. No capítulo 4, no finalzinho do capítulo 4, Jesus cura o filho de um oficial. Segundo milagre realizado por Jesus, registrado pelo evangelista, pelo apóstolo João. Capítulo 5, cura do paralítico de Betesda. Terceiro milagre realizado por Jesus. E o interessante é que esse é um dos milagres messiânicos. Numa outra oportunidade eu posso ministrar sobre isso. No capítulo 6, ele multiplica pães e peixes. Quarto milagre registrado pelo evangelista. Ainda no capítulo 6, ele anda sobre as águas. Quinto milagre registrado pelo evangelista. No capítulo 9, ele cura um cego de nascença, outro milagre messiânico. E o sétimo milagre que está registrado no Evangelho de João é que Jesus ressuscitou Lázaro. João capítulo 11, nós temos esse registro lá. Então, por que João, inspirado pelo Espírito Santo, registrou isso na palavra? Para aqueles amados que ali estavam, para aquela igreja daquela época, e alcançou-nos até os dias de hoje. Para que as pessoas entendessem que se ele, Jesus, fazia, fez e faz até hoje as obras de Deus, ele também é Deus. Ele é Deus, e isso é imutável, isso não dá para questionar, isso não dá para nós já argumentarmos de forma contrária. Só que ele não para aí. Ele inicia, para mostrar que Jesus é Deus, ele não apenas pega as obras que Deus faz e registra e aponta, mas no Evangelho de João ele também mostra a natureza de Deus, a essência de Deus em Cristo Jesus, os atributos de Deus, não só a sua natureza, como a sua essência presentes em Cristo Jesus, de modo que não dá para contestar, de modo que não dá para tentar argumentar de que Jesus não é Deus, que eles estão da mesma natureza, eles estão da mesma essência, que Jesus é o próprio Deus. E o mais interessante, ele começa o capítulo 1 deste evangelho dizendo o seguinte, caso queira ler, pode ir para lá. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Pode ir para lá que nós vamos ler ainda os versículos 2 e 3. Então, no princípio, capítulo 1 de João, versículo 1. No princípio
era o Verbo. Quem era o Verbo? Era Jesus Cristo, era a palavra, era o próprio Deus. E ele continua dizendo: e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, a palavra, Jesus Cristo. Ele estava, ele quem? A palavra, o Verbo, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele estava no princípio com Deus. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então ele traz essa claridade, ele traz essa explicação, ele traz esse entendimento de que o Verbo, a palavra, de que Cristo estava no princípio com Deus, e que ele era o próprio Deus, e que todas as coisas que foram feitas em Gênesis foram feitas por intermédio dele mesmo, da tua própria pessoa, foi feito por intermédio de Cristo, sendo ele o próprio Deus. E o mais interessante, quando nós vamos pegar, por exemplo, o capítulo 14 do Evangelho, o Jesus fala bem assim para os seus discípulos: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, mas eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu estou, estejais vós também comigo. E ele fala isso, Tomé pergunta: Senhor, nós não sabemos para onde tu vais, como é que nós vamos saber o caminho? Ele fala no versículo 6, eu sou o caminho, e eu sou a verdade, e eu sou a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou os três em um. E Felipe, não obstante, ouve isso e fala: poxa, ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Eu quero entender melhor e já sei o que eu vou fazer. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus olha para Felipe e fala: Felipe, versículo 8 do capítulo 14, eu estou convosco há tanto tempo, e você diz-me, mostra-me o Pai. Quem vê a mim vê o Pai, Felipe, porque eu e o Pai somos um. Crede nisso e isso te basta. Então eles ficaram todos com essa percepção, com essa leitura, com este entendimento de que Cristo e o Pai são um. Então, no capítulo 8, Jesus estava sendo questionado por escribas, por fariseus, por judeus incrédulos, pelas pessoas que ali estavam, acerca da sua identidade, acerca de quem ele era, acerca de quem ele teria, de o que ele poderia falar de si mesmo. E nós vamos reler o que a nossa missionária já leu, versículo 56 do capítulo 8. Amém, igreja? Versículo 56 diz o seguinte: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Eles ficaram surpresos, pararam assim, olharam para Jesus, viram a aparência, o semblante daquele homem e falaram: esse homem não tem aparência, não tem semblante de que tem mais de 50 anos. Abraão viveu há 2.000 anos. Como isso me pode dizer que Abraão viu ele, viu a glória dele, o viu e se alegrou, viu o dia dele, esteve com ele? Isso é anos e viste a Abraão? Ainda não tem 50 anos e viste a Abraão? Versículo 58. Versículo 58. Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Meus amados irmãos, essa afirmação para os judeus gerou um impacto, gerou algo assim que eles ficaram estatelados, ficaram sem entender, ficaram furiosos, entendam o contexto, eles ficaram totalmente pasmos com aquela afirmação. Para você ter ideia, o texto continua dizendo, logo no versículo 59, que eles pegaram pedras para apedrejar Jesus. Jesus se escondeu e saiu do templo, amados, porque esta afirmação tinha um peso muito grande. Quando Jesus fala, eu sou, para aqueles judeus, escribas, fariseus, os que estavam ali, todos tinham entendimento do que isso significava, todos tinham entendimento do que isso trazia. E nós vamos entender esse espanto, vamos entender essa reação dos judeus, vamos entender porque todos pegaram pedra para apedrejá-lo, e ele teve que se ocultar, teve que sair do templo escondido. Nós vamos entender isso. Vamos lá para Êxodo, capítulo 3, para a gente ter uma compreensão clara e nítida do peso desta expressão, do peso desta afirmação de Jesus Cristo. Esta afirmação que causou um impacto profundo sobre todos que o ouviram, todos que ali estavam, todos que presenciaram este momento. Êxodo, capítulo 3, segura aí, vamos fazer um pequeno resumo da história. O pessoal sabe que eu gosto de contar história, né? Então, nós vamos entender o contexto. É porque a história é boa, eu gosto. A Bíblia ela é maravilhosa em todos os sentidos.
E eu gosto do entendimento dela. Moisés, vamos voltar, vamos pegar um pouquinho antes. Jodé estava, morre, vem um outro faraó, o povo hebreu começa a crescer. Eu estou contando um pouco da história, tá bom, Mato? Se você não está entendendo, depois me pergunte que eu explico. Aí o povo hebreu começa a crescer, esse faraó fica preocupado, tem muita gente, vamos impedi-los que cresçam, porque senão daqui a pouco eles vão querer dominar, ser dono do Egito e tomar conta de tudo. Então ele ordena que matem as crianças, que nenhuma criança mais do sexo masculino fique com vida. A mãe de Moisés, quando deu a luz para ele, Joquebede, quando deu a luz para ele, o colocou num cesto, colocou à margem do rio. A irmã dele, Miriam, o estava acompanhando. A filha de Faraó desce com suas donzelas para se banhar, viu aquele cesto lá, pegou o bebê, falou: isso aqui é bebê hebreu. Aí ela decide por criá-lo como filho da filha de Faraó. E então a Miriam aparece, irmã de Moisés, e fala: olha, tem uma senhora que pode ficar como ama de leite dele. Se a senhora quiser, a gente dá para ela cuidar, depois ela lhe devolve o menino depois que ele for desmamado. Ela falou: tudo bem. Moisés volta ao seio de sua mãe, Joquebede, ela fica com ele até o desmame, ele volta para o palácio, no palácio ele é instruído em toda a lei egípcia, toda instrução, todo conceito. Só que ele sabia que ele era hebreu, ele tinha entendimento que ele era hebreu, ele sabia quem ele era. Numa certa ocasião, ele está andando por um local lá e ele vê um egípcio maltratando um hebreu, um irmão teu. Ele ficou chateado e matou este egípcio e o escondeu na areia. Aí ele esconde, acha que está tudo legal, ninguém viu, beleza, vida que segue, vamos seguindo. No dia seguinte, ele vê dois irmãos, a Bíblia chama de irmãos dele, brigando, e ele chega lá e fala: poxa, como é que vocês estão brigando? Você não pode fazer isso com o teu próximo? E um deles fala o seguinte: quem te constituiu o juiz sobre nós? Tu vai querer fazer conosco como tu fizeste ontem? Matar um de nós e esconder na areia? Ele fala: alguém me viu, vou fugir, vou sair do Egito, vou para outra terra. Então ele sai de lá do Egito, Faraó sabe da situação, tenta perseguir, ele foge da presença de Faraó, e vai até a terra de Midian. Chegando na terra de Midian, ele para num local para repousar, para descansar. Lá vem as filhas do sacerdote de Midian. O nome dele era Reuel, mais conhecido como Jetro. A maioria das pessoas conhece como Jetro, mas a Bíblia dá os dois nomes para ele. Então as filhas de Jetro vêm, trazem o rebanho de Jetro para beber água, para pastar, e outros pastores que estavam ali expulsaram as meninas de lá. Ele foi lá e não, tá errado, espera, a prioridade é delas, tá? E colocou água, colocou tudinho, elas voltam mais cedo para casa. Jetro olha e falou: o que aconteceu? Por que vocês voltaram mais cedo? Porque tinha um homem hebreu que veio do Egito e nos ajudou com a nossa água, colocou lá, por isso que nós viemos mais cedo. Cadê esse homem? Chama ele para vir para cá, porque vocês não chamaram para ele vir pousar aqui com a gente. Moisés foi até a casa de Jetro. Jetro o conheceu, ficou feliz com o que ele fez pelas filhas dele e deu para Moisés uma de suas filhas por esposa, Zípora. Zípora engravida de Moisés e tem Gerson, primogênito de Moisés, na terra de Midian. Pois bem, Moisés ali permanece por um longo tempo na casa de Jetro, fazendo lá os afazeres, cuidando, crescendo, sendo pastor de ovelhas. Certo dia, início do capítulo 3, cheguei agora no capítulo 3. Certo dia, ele está indo levar o rebanho do sogro dele, de Jetro, para pastar, para comer, lá no Monte Horebe. Ele vai subindo ao deserto, chega até o Monte Horebe. Monte Horebe, também conhecido como Monte Sinai, a Bíblia chama de Monte de Deus. E quando ele está indo, está se deslocando, quando ele chega no Monte Horebe, é normal no deserto, durante o dia, por conta do calor do sol, arbustos pegarem fogo. O calor, eles são tão secos e o calor é tão intenso que surge uma fagulha, ele queima e some, fica só o talo. Some e fica só o talo. Então isso é algo normal, corriqueiro, costumeiro de acontecer no deserto. Moisés está lá no Monte Horebe e de repente ele viu um arbusto, uma sarça, que começou a queimar. E ele olhou e olhou para outra murchando, queimando, e aquela não queimava. Ela não se diminuía, ela continuava com a mesma intensidade, ela não murchava, a chama continuava acesa. Ele pensou consigo mesmo: eu vou já lá para ver essa maravilha, entender o que é isso que está acontecendo. No que ele vai se aproximando da sarça, a Bíblia fala que o anjo com A maiúsculo do Senhor estava ali, o próprio Deus estava manifesto naquela sarça, e ele fala: Moisés, Moisés, ele responde: eis-me aqui, Senhor.
tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. E o Senhor continuou a falar com Moisés e disse: Moisés, eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés temeu olhar para a sarça e cobriu o rosto, e aí esperou para ouvir a direção do que o Senhor iria falar para ele. Lembre-se que Moisés veio fugido do Egito. Ele estava na terra de Midian. E o Senhor fala com ele, fala: olha, eu tenho ouvido o clamor do meu povo, eu tenho ouvido o gemido, a súplica deles, eu tenho visto a luta que eles estão enfrentando, o clamor deles chegou até mim, e eu vou te usar, Moisés, para tirar o meu povo do Egito, da terra do Egito, e levar para uma terra que eu te mostrarei. Vem agora, que eu vou te enviar até Faraó, e você vai tirar o povo de lá. Moisés então disse: Senhor, quem sou eu? Como é que pode Deus ir fazer isso? Eu não tenho capacidade, eu não tenho esse dom, eu não posso, eu não tenho condições. E no versículo 12, pode ler comigo. Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Que monte? Monte Sinai, Monte Horebe, Monte de Deus, o monte onde ele estava, o qual a nuvem envolveu o monte e foi revelado para ele toda a instrução, as tábuas da lei, a respeito do tabernáculo, a respeito da arca da aliança, tudo foi dado neste monte, revelado neste monte. Versículo 13, disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, aos meus irmãos, e lhes disser, e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, quem é o seu nome? Que eu direi. E eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi. Então, Moisés sabia que ele ia diante do faraó, ele sabia que ele ia ter que falar para o povo de Israel, o povo hebreu, que o Deus de Israel, o Deus dos hebreus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o havia mandado até lá, e certamente não só o povo hebreu, como o próprio faraó iria perguntar, qual o nome do teu Deus? Quem te enviou para vir aqui? Para ter uma ideia, amados, o Egito tinha tantos deuses quantos existem hoje na Índia. Amados, é Deus para tudo, tudo, tudo. É Deus. O que você imaginar, tem Deus. O que você imaginar hoje na Índia tem Deus. Ah, tem o Deus da cadeira vermelha, tem o Deus da cadeira branca, tem o Deus do pé direito, tem o Deus do pé esquerdo, tem o Deus do cotovelo, tem um Deus, amados, é Deus para tudo. Tem Deus para tudo. Então, ele lá no tempo dos egípcios, eles também tinham vários deuses, e certamente iriam perguntar dele, qual foi o Deus que te enviou? Qual desses deuses eles vão perguntar e como eu lhe apresento? Versículo 14, leia comigo. Qual foi o Deus que te enviou? Versículo 14. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Errie, Asher, Errie. Eu sou o que sou. Não mudo, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, Errie, eu sou, e me enviou a vós outros. O próprio Deus, ele dizendo, o eu sou, me enviou. Então, essa expressão era clara, era conhecida, era nítida entre os filhos de Israel, entre o povo judeu no tempo de Cristo. Quando a pessoa fala, eu sou, ele traz esse peso. Então, ele traz esta afirmação do versículo 14, eu sou o que sou, Errie, Asher, Errie. Ele não muda, ele é imutável, ele está. O nosso tempo, amados, o nosso tempo hoje, o nosso tempo é o presente. O tempo de Deus é o Kairos, o nosso é o Cronos, é o cronológico. O dele é o Kairos, nós sabemos disso. O nosso passado, nós não conseguimos mudar. O nosso futuro, a Deus pertence, nós não temos domínio sobre o futuro. O nosso o verbo ser, para nós, para mim, para você, é assim: hoje eu sou. Ontem eu era, amanhã eu serei.
Para Deus é hoje eu sou, ontem eu sou, amanhã eu sou. Ele não muda, ele é imutável, nele não há mudança. Tiago 17 diz que nele não tem variação nem sombra de mudança, ele é o mesmo. Ele poderia ter se apresentado com qualquer outro nome para Moisés, algum dos outros nomes que ele já era conhecido. Ele poderia ter dito, chega com eles e fala que eu sou Jeová Jireh, o Deus que provê. Ou chega com ele e diz que eu sou Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Ou fala que eu sou Jeová Rafa, o Deus que cura. Ou Jeová Tsekenu, o Senhor é a nossa justiça. Ou diz para eles que eu sou Jeová Rui, o bom pastor. Ou fala para eles que eu sou Jeová Chamar, eu estou presente em todo o tempo. Ou fala que eu sou El Shaddai, todo-poderoso. Mas entenda algo, quanto mais nós definimos, mais nós limitamos, mais nós restringimos. Vamos tentar entender isso aí. Por exemplo, o meu nome, Luciano. Aí alguém chega e fala, estou procurando um Luciano. Luciano tem toneladas, 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 toneladas de Luciano. Vamos definir um pouco mais. Eu sou o Luciano dos Santos Gonçalves. Opa, já diminuiu. Mas ainda tem muitos Luciano dos Santos Gonçalves. Muitos, muitos mesmo. Aí vamos pegar agora, eu sou o Luciano dos Santos Gonçalves, da Igreja Evangélica Fogo Vivo. Opa, tem 3 Igrejas Evangélicas Fogo Vivo. Já diminuiu. Será que tem algum Gonçalves do Coroado, alguma do Cidade de Deus? Agora, Luciano dos Santos Gonçalves, da Igreja Evangélica Fogo Vivo do Parque 10. Aí sim. Entende que quanto mais nós definimos, mais nós limitamos, mais nós restringimos. Se Jesus, se Deus se apresenta ali na taça ardente, como eu sou Jeová Rafa, o Deus que cura. Olha, Jeová Rafa, o Deus que cura, está aqui e ele vai nos conduzir para fora. Então, quando a gente estiver doente, ele vai nos curar. Mas só isso, ele é o Deus que cura. Mas como é que a gente vai sair? Não sei, mas ele é o Deus que cura. Por isso ele não se limitou, ele não se definiu, ele não se restringiu. Ele falou, eu sou, porque ele é tudo em todo o tempo para todos. Ele não tem limite, ele não tem restrição. Ele é tudo em todo momento. Ele é tudo o que nós precisamos, amados. Ele não se limita, ele é tudo aquilo que nós precisamos em todo o tempo, em toda situação, em todas as circunstâncias. Ele é o eu sou para nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Se nós formos pegar a Bíblia hebraica e ver o texto, esse mesmo texto está escrito da seguinte maneira: eu serei o que serei. Na Bíblia hebraica está dessa forma, e o entendimento que traz é justamente esse, de que o Senhor está falando para Moisés, Moisés, eu serei tudo aquilo que você precise que eu seja, eu serei tudo, eu me tornarei tudo aquilo que você precisa que eu me torne. Aí vem várias situações, por exemplo, Deus falando para Moisés, se tu estiveres com fome, eu serei o pão. Se tu estiveres com sede, eu serei a água. Se tu estiveres caído, eu te levanto. Se tu estiveres cansado, eu te fortaleço. Se tu estiveres chorando, eu te consolo. Se tu estiveres doente, eu te curo. Se tu estiveres, esse é o nosso Deus, é aquele que nos ajuda, é aquele que nos estende. Ele é o eu sou em todo o tempo, não há limites para o agir de Deus. Ele não é restringido, ele não é impedido, ele não é bloqueado, ele age infinitamente, não há limitação para o nosso Deus. Daí a expressão, eu sou. Eu sou o quê? Tudo! Ele é tudo. Glórias a Deus, igreja. O nosso Deus é tudo. Deus é quem é em si mesmo. Ele não depende de ninguém ou de qualquer coisa. Estou colocando uma... Ele é o que sem depender de nada, nem de ninguém. Ele simplesmente... Vamos lá, ler aqui o versículo 15 agora. Esse versículo 15, ele aponta lá para João 58, capítulo 8, versículo 58. Está coadunado. Entenda só. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros, este é o meu nome eternamente, Erie, eu sou,
Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Então, o nome dele, de geração em geração, é Eu Sou. Quando ele fala isso, quando ele afirma isso, lá em João capítulo 8, 58, que Jesus fala, eu sou, para eles é um impacto. Ele está se declarando o próprio Deus. Este é o nome que Deus é conhecido. Ninguém pode ser conhecido por esse nome. Eu sou Yahvé, Jeová, Jeová. Eu sou, ninguém pode ser, apenas eu sou, apenas o próprio Deus é. No Evangelho de João, nós temos 7 expressões, amados. Número da perfeição novamente, um propósito, um objetivo. 7 afirmações ou expressões que garantem que ele não só faz as mesmas obras de Deus, como tem a mesma natureza, os mesmos atributos, a mesma essência do próprio Deus. Acompanhe comigo. Não precisa ler, apenas me acompanhe. João capítulo 6, versículo 35, ele diz o seguinte: eu sou o pão da vida. Jesus, para afirmar isso, para ele usar o eu sou, ele tem que ter convicção, certeza, clareza de que ele é Deus. Disso ele sabia, ele não tinha dúvida. Ele afirma: eu sou o pão da vida. Capítulo 8, versículo 12, ele diz: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Um outro atributo dele: eu sou a porta. Eu sou a porta. Todo mundo que entra por mim entrará e sairá. Eu sou a porta da salvação. Todo mundo que entra por mim entrará e sairá e encontrará pastagem. No capítulo 10, versículo 11, eu sou o bom pastor. Esses atributos que são de Deus, Jesus afirmou na sua essência, afirmou na sua passada aqui na terra. Capítulo 11, versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. E no capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho. E aí sim, no teu texto vai ter o i. Por quê? Porque é aditivo. Junto os três, ele é os três em um. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Verifique que na sua Bíblia tem um aditivo. E no capítulo 15, versículo 5, ele diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira. Antes de nós irmos, vou rapidinho comentar só o sétimo atributo, que é da videira, e do quarto atributo, que é a porta. Deixa eu falar algo para vocês do segundo atributo. O segundo atributo que nós temos aqui registrado em João é: eu sou a luz do mundo. Esse é o único atributo de Deus, escute só, que ele compartilha com a sua igreja. Eu vou repetir. Este é o único atributo de Deus que ele compartilha com a sua igreja. Ele não fala para a sua igreja: vós sois o pão da vida, vós sois a porta, vós sois o bom pastor, vós sois a ressurreição e a vida, vós sois o caminho, a verdade e a vida. Não. Ele para a gente fala: vós sois a luz do mundo. E ele fala: eu sou a luz do mundo. Entenda como é que funciona isso. É o mesmo processo que ele já deixou para nós no cosmos. O Sol, ele é uma estrela, ele possui luz natural, ele é um astro maior de todos os astros. Ele tem luz própria, o Sol ele possui luz própria. A Lua, ela não possui luz. A Lua, para brilhar, ela precisa da luz do Sol. A luz do Sol bate na Lua, a Lua brilha. A Lua, sem o brilho do Sol, ela não dá a sua claridade, ela não brilha. Então, quando Jesus coloca que ele é a luz do mundo e fala que nós somos a luz do mundo, nós nos tornaremos luz do mundo quando a luz dele refletir em nós e nós transmitirmos para as outras pessoas. As pessoas verão em Cristo, verão em nós a luz de Cristo, não que nós temos luz própria, mas a luz que nós somos é justamente essa luz que vem de Cristo para nossas vidas, a luz que nos ilumina, que nos direciona, que nos dá força, que nos dá segurança. Capítulo 10, versículo 11, rapidinho, do livro do Evangelho de João. Capítulo 10, versículo 11. Só para você entender esse quarto atributo de Deus, como é maravilhoso. João, capítulo 10, versículo 11. Glória a Deus. Vamos já finalizar, tá bom? Glória a Deus. Perdão, João, é o 10, 11. Perdão, 10, 9, 10, 9. 10, 9. Leia comigo. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Ele afirma: eu sou a porta, um atributo dele. Se alguém entrar por mim, será salvo.
Quer ser salvo? Entre por esta porta, entre pela porta estreita, entre por Jesus. E além disso, ele fala o seguinte: entrará e sairá. Por quê? Porque ele nos dá o livre-arbítrio para nós adorá-lo pelo que ele é. Não pelo que nós queremos, pelo que nós temos de interesse, pelas nossas vontades, mas nós temos o livre-arbítrio de entrar e sair. Ele é uma porta que nos dá permissão de entrar e sair, dando-nos o livre-arbítrio, a escolha. A porta das drogas é uma porta que a pessoa só entra. Para sair é uma luta, é uma dificuldade. Ele não, ele é uma porta que a pessoa entra voluntariamente e fica lá para dentro dele voluntariamente. E ele continua dizendo, e o finalzinho diz: e achará pastagem, e achará alimento, e achará vida, e terá bom alimento ali. Esse é o nosso Deus. Capítulo 15, versículo 11. Aí mesmo em João, para nós finalizarmos já em rota de conclusão, esta questão do eu sou, sem perder a essência, a graça, a glória e o poder do nosso Deus. Ele diz o seguinte, João capítulo 15, versículo 1. Versículo 1, amados. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa para que produza mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei convosco. Nós já estamos limpos pela palavra que nos é ministrada dia após dia. Nós estamos enxertados em Cristo, na videira verdadeira. Todos nós que estamos enxertados em Cristo, nós temos vida e a temos com abundância. Aquele que está em Cristo, ele limpa para que produza mais fruto ainda. E aqueles que estão nele já estão limpos pela palavra, pela purificação através da palavra que nos purifica, que nos santifica, que nós venhamos cada vez mais tem nossos corações a consciência de que o eu sou é quem nos conduz, é quem nos direciona, é quem nos fortalece, é quem nos dá vida e nos dá vida em abundância. Ele não era, ele não será, ele é. O eu sou, em nome do Senhor Jesus. Aplaudamos o Rei. Eu peço uma oração com a nossa missionária Mara Simone. E os amados do louvor já podem vir. Eita, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tu és admirável, meu Deus. A tua glória, Pai, nos constrange, a tua glória nos deixa admirados. O teu derramar, o teu plano, o teu projeto, o teu conduzir a história nos deixa sem palavras, Deus. A tua soberania em cada geração, a tua verdade em cada geração, a tua lei, a tua direção em cada geração nos deixa pasmados, Senhor. Obrigada por tu seres quem tu és. Obrigada por tu fazeres o que tu fazes. Obrigada porque tu escolheste morrer por pecadores. Desceste da tua glória, Deus, para nos tocar. Construíste, criaste para falar com o ser humano. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada. E que mais uma noite saiamos daqui, Deus. E estamos saindo mais cheios de Ti. Mais cheios de Ti, mais cheios de Ti. Mais cheios de Ti. Mais cheios de Ti. Bendito é o Senhor Jesus. O Eu Sou nos trouxe a este lugar para ouvirmos, para aprendermos, para jamais duvidarmos de que Ele sempre é. Ele nunca foi, Ele sempre existiu. Ele é o Eu Sou. Aquele que faz, aquele que gera onde não tem, aquele que ministra o seu querer sobre as nossas vidas. Dominador, o governador, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele nos chama para desfrutarmos dessa presença gloriosa todos os dias. Quero estar perto de Ti, Senhor, do Teu amor, sem tristeza ou dor. Eu quero ouvir
ouvir vozes de anjos no céu, cantando a ti. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, grande eu sou. Te adoramos, Jesus, maravilhoso. Está perto, Estar ao teu lado, amando ao pecador, mas não ao pecado. Quero ver ossos secos, voltando a viver, cantando a ti. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, e é digno, nada se compara a ti, Senhor. Poderoso, grande eu sou, Ele é grande eu sou. Sim, Senhor, grande eu sou. Grande eu sou. Basta uma palavra do meu Deus. Montanhas estremecem, demônios faz fugir. Na benção do nome dele, Rei de majestade, não há poder no inferno que possa resistir diante da presença e do poder do grande eu sou. Grande eu sou. Grande eu sou. Oh, grande eu sou. Seja cheio. Seja cheio de Deus. Glorificado seja Ele. Aleluia. Santo, Santo, poderoso, digno, digno. Não há outro. És tu, o soberano. Grande eu sou. Ele é Senhor. Absoluto Deus. Ele é. Cara, irmão, passamos por dias difíceis e são dias trabalhosos, porque eis os últimos dias. E a palavra fala de Deus que quando o pecado imperar, que quando o mundo estiver cambaleando de um lado para o outro, nós, servos de Deus, coroa da criação do Senhor, devemos levantar a nossa cabeça e exultarmos, porque a nossa redenção se aproxima. É tempo de nós tomarmos este lugar de vencedores. Ele é conosco. O Eu Sou nos enviou. O Eu Sou tem manifestado a sua glória através da nossa vida. O Eu Sou é por nós. O Eu Sou é o nosso pastor. O Eu Sou é o nosso libertador. O Eu Sou é tudo. É tudo pra nós. Ovelhas do Senhor. Ovelhas do pastos do Senhor. Não tem mais. Nem vos assusteis, diz o Senhor. Porque eu
exalto o nome dele, de majestade. Não há poder, não há resistir. Diante da presença e do poder do grande eu sou. Do grande eu sou. Do grande eu sou. Grande eu sou. Só nos resta te louvar, te louvar. Aleluia. Santo, santo, poderoso. Grande eu sou. Que é digno. Não há outro poderoso. Grande eu sou. Aleluia. Santo, santo, poderoso. Grande eu sou. Você pode declarar isso? Que é digno. Não há outro poderoso. Grande eu sou. Aleluia! 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 Santo, santo, o nosso para o inimigo da nossa alma ouvir. Para o derrotado, o inimigo ouvir. O nosso Deus é Senhor. Aleluia. O nosso Deus, Ele vive. Ele reina! Oh Deus maravilhoso! A ti honra! A ti toda glória! A ti todo louvor! A ti a majestade! A soberania! Tudo é teu, Senhor! Tudo é teu, Senhor! Por ti vivemos! Por ti nos movemos, aleluia. A vontade é de não parar. Eu já chamo a minha ministra, Carla Lobato, que irá nos ministrar esta oração.